Buenas, eu sou o professor Márcio de Espanhol do Colégio Dromos. O assunto hoje é língua espanhola, 5 questões no Enem, assim como língua estrangeira, inglês também, e 53% em média de opção pela língua espanhola. Então, a gente tem que ter um certo carinho por isso, né? Eu vou começar aqui com vocês falando de um assunto que eu acho que é o primeiro assunto que chama atenção na língua espanhola, já que a gente está falando de uma língua derivada do latim e que 80% dela a gente consegue entender sem problema. 10% a gente pode fazer uma dedução contextual e os outros 10% vai depender da nossa capacidade, né, de absorver aí vocabulário através das leituras. Vamos falar dos vocábulos hétero. Hétero não tem nada a ver com conotação aí que o povo vive dando, né? Já que falou em hétero, já está pensando em heterossexual. Nada a ver, tá? Os 3 vocábulos héteros da língua espanhola, hétero quer dizer diferente, né? E são os 3 que muitas vezes nos confundem. O heterossemântico, que são os falsos cognatos, heterodiferente, semântica. Os heterogenéricos, gênero diferente, né? Palavras cujo gênero no português é um, o gênero no espanhol é outro. E os heterotônicos, sílaba tônica diferente. Heterossemântico é o foco de hoje, tá? Heterossemântico, falso cognato, falsos amigos, etc. A gente tem muita palavrinha na língua espanhola que leva a interpretações erradas. Eu vou mostrar para vocês um texto cujo autor é desconhecido, mas que eu acho que é interessante para a gente começar a entender esse lance aí da interpretação equivocada. Eu peguei o texto da presunta abuelita. Já começou logo de cara, presunta. O que é isso? Ela morreu? Não. Em espanhol, presunta é presumível. E então a suposta, né, vamos fazer uma tradução aqui mais aproximada ao nosso português, a suposta vovozinha. Vou ler para vocês. Eu tinha uma atividade que eu trabalho muito em sala de aula, mas eu vou deixar só a leitura para dar tempo depois da gente ver algumas questões que eu trouxe do Enem. Había una vez una niña que fue a pasear al bosque. De repente se acordó de que no le había comprado ningún regalo a sua abuelita. Se acordou, se lembrou de que não tinha comprado nenhum presente para sua vovozinha. Passou por um parque e arrancou uns lindos pimpolhos rojos. Outra vez, né? O que é isso? Uns lindos botões de flor vermelhos, rojo, vermelho. Quando chegou ao bosque, viu uma carpa entre os árboles e alrededor uns cachorros de leão comendo carne. Que é isso, professor? Carpa, barraca. Pode ser peixe também, mas no caso aqui, barraca. E ao redor, uns lindos cachorro de leão. Cachorro não é au-au. Cachorro é filhote de qualquer animal. Onde eu estava? Vou ficar segurando aqui para não me perder. El coração le empezó a latir muito fuerte. Coração late, professor. Coração faz au, au. Não. Em espanhol, latir é bater. É los latidos del coração. Enquanto passou, os leões se pararam e começaram a caminhar atrás de ela. Os leões se pararam, se levantaram. Tá vendo? Tanta palavrinha aí que confunde. Buscou algum sítio para refugiar-se e não o encontrou. Sítio, aí, lugar. Isso lhe pareceu espantoso. A lo lejos, viu um bulto que se movia e pensou que havia alguém que ela poderia ajudar. Quando se acercou, quando se aproximou, viu um osso, um urso, de espalda. O urso estava de espalda, de costas. Espalda, costas. Se quedou em silêncio um rato,
Oh, quanto bicho, né? Não, um rato, um momento, tá? Ficou em silêncio por um momento, hasta que el oso desapareció. E luego, como la noche llegaba, se decidiu a prender fuego para cocinar um pastel de berro que sacou del bolso. Aí, tá vendo? Tanto de palavras. Prender fuego, prender la luz, prender la tele, acender, para cocinar um pastel, uma torta, tá? De berro. Aqui houve uma forçada de barra, porque eu nunca vi torta de agrião, tá? Berro é o agrião. Que sacou del bolso, da bolsa. Começou a preparar o estofado e lavou também umas ciruelas. Como assim? Estofado? Sofá? Não. Estofado em espanhol é um ensopado, tá? A carne, ela fica estofadinha, né? Estufadinha na panela, então chama estofado. E lavou também nas ciruelas umas ameixas. De repente apareceu um homem, pelado e com el saco lleno de polvo. Um homem pelado, sem pelo na cabeça, não vai pensar mal. Com o paletó, saco, cheio de pó, tá? Polvo, pó. O molusco se chama pulpo em espanhol. Polvo é o pó. Que lhe dijo se podia compartilhar a cena com ele, a cena, o jantar. La niña, aunque muy assustada, le perguntou seu apelido. Apelido, sotaque, tá? Apelido é o sobrenome. Ele respondeu que seu apelido era Gutiérrez, pero que era mais conhecido por Pepe. Pepe, a gente diz que é o apelido de quem se chama José, tá? José, professor? Como assim? Vem lá do italiano, Giuseppe. Giuseppe Pepe virou Pepe para quem se chama José. El Senhor lhe dijo que a salsa del estofado estava exquisita, deliciosa. Aunque salsa é o molho, né? Aunque um pouco salada, um pouquinho salgada. El hombre le dio un vaso de vino e quando ella se enderezou, se sentiu um pouco mareada. Ele deu um copo de vinho para mim, não pode, né? E quando ela se levantou, se sentiu um pouco tonta, mareada. El senhor Gutiérrez, al verla borracha, bêbada, se ofereceu a llevarla hasta la casa de sua abuela. Ella se peinou su largo pelo, comprido cabelo, e agarrados del braço se fueron rumbo a la casita del bosque. Mientras caminaban, vieron unas huellas que parecían de zorro que iban en dirección al sótano de la casa. Huellas pegadas que parecían de zorro, o zorro, né? A raposa, que iam em direção ao porão da casa, tá? Sótano, em espanhol, é o oposto do português. El olor de una rica salsa, o cheiro de um delicioso molho, chegava hasta la puerta. Al entrar, tuvieron una mala impresión. La abuelita, de novo, de espalda, estava borrando algo em uma hoja sentada frente ao escritório. Estava apagando alguma coisa ali no papel, hoja, diante da escrivaninha, escritório. Olha o tanto de palavra que a gente pode se confundir na leitura de um texto. Por isso eu faço, né, um chamado a vocês. Quanto mais leitura tiverem, melhor vocabulário vão ter para encarar a prova do Enem, que é pura interpretação de texto. Com espanto, viram que bajo su saco assomava uma cola peluda. Como é que é isso? Sob o saco, que a gente já falou, paletó, aparecia um rabo peludo. Aí, pronto, né? Aí o pau vai comer. El hombre agarrou uma escova, uma vassoura, e lhe pegou a la presunta abuela, partindo-lhe uma muela. Vassoura, né? Ele bateu na suposta vovozinha, que não era o lobo, né? Partindo-lhe uma muela, um dente. La niña, al ver-se enganada por el lobo, quiso desquitar-se aplicando-lhe diferentes golpes. Ela quis se descontar nele, né? Desquitar-se. Entretanto, a abuela, que estava amordaçada, começou a golpear a tapa del sótano para que la sacaran de allí. Al descobrir de onde veniam os golpes, conseguiram umas tenazas, uns alicates, aqueles alicates grandes,
para poder abrir el cerrojo, a fechadura, que estava todo herrumbrado, todo enferrujado. Quando a abuela saiu com a roupa toda sucia de polvo, chamaram a los guardias del bosque para contar todo o que havia sucedido. Então, esse texto que eu descobri já tem alguns anos na internet, ele, obviamente, que não vai acontecer isso num texto normal, né? Um texto normal desse tamanho deve aparecer uns 2 ou 3 vocábulos heterossemânticos. Mas houve uma forçação de barra aqui nessa historinha, nessa paródia, né, de Chapeuzinho Vermelho, para que o leitor brasileiro percebesse aí a quantidade de vocábulos que existe na língua espanhola que nos leva a interpretações equivocadas. Então, eu vou deixar essa leitura e vamos passar agora para uma questãozinha aqui do Enem, tá? Eu escolhi questões aleatórias, peguei um Enem lá de 2010 e um de 2011, porque a probabilidade de aparecer algo similar é maior, né? Prova do Enem recente, dificilmente vai aparecer um texto sobre o mesmo assunto. Esse Enem, um dos primeiros Enems a valer a pontuação para ingresso à universidade, ele começa com um texto já, uma palavra esquisita aí, né? La cueca chilena, um heterossemântico clássico, né? Cueca é uma dança típica do Chile. E está aqui, la cueca es la danza nacional de Chile, la protagonista de las celebraciones y festividades criollas, caipiras. Su origen vinculan a culturas como la española, africana, peruana, así como también la chilena. La rutina de esta danza encuentra, según algunos folcloristas, una explicación cloaca, ou, em português, a cloaca da galinha, né? Conceito com el que se hace referência a los movimentos que hace una polla, pojo é frango, né? Uma franga, quando é requerida por el gallo. Es por ello que el rol del hombre en el baile se asemeja a la rueda y el entusiasmo que pone el gallo en su conquista amorosa. La mujer, en cambio, sostiene una conducta más defensiva e esquiva. Então, é mais ou menos, né, uma dança em que o galo, né, imitando o cortejo do galo à galinha. Beleza? E aí pronto, já praticamente encontramos a resposta. Mas vamos ver o que eles pedem? Todos os países têm costumes, músicas e danças típicos que compõem o seu folclore e diferenciam a sua cultura. Segundo o texto, na cueca, dança típica do Chile, o comportamento e os passos do homem e da mulher estão associados a quê? Acabamos de discutir, né? A postura defensiva da mulher? Não. A origem espanhola da dança? Nem fala que a origem é espanhola. Ao cortejo entre galo e galinha? Opa, vamos ver as outras só? Ao entusiasmo do homem? Ao nacionalismo chileno? Não, então fechou, né? Letra, que legal, eu posso escrever aqui, ó, letra C. Então, galera, vamos para a segunda questão, ainda do Enem de 2010. Aí, uma charge, eu adoro essas vinhetas, né? Charge e vinheta. E essa é do Gaturro. Então vamos dar uma olhadinha aqui, o que rolou aí na charge, tá? E eu adoro, eu aprendo muita coisa, né? Com os textos do Enem, do PAS, do vestibular. Eu pelo menos, né, aprendo e incorporo depois o que eu aprendi nas minhas aulas. No caso aqui, vamos ver o que aconteceu. Ágata, estou vivendo um tórrido romance com a maestra Ruda Vinagretti. Desculpa-me, e ella sabe que estás vivendo um romance com vos? Pero, por favor, mira, todos os dias le mando uma carta de amor e ella me devuelve com marcas de rouge. No, Gaturro, são os errores de ortografia corrigidos em rojo, vermelho. O gênero textual, história em quadrinhos, pode ser usado com a intenção de provocar humor. Na tira, o cartunista Nick atinge o clímax dessa intenção quando? Em que momento que ele atinge o clímax?
se a gente fizesse uma releitura aqui, a gente ia perceber que foi lá no final, né? Então vamos ver aqui. Apresenta já no primeiro quadro a contradição de humores nas feições da professora e do aluno? No primeiro quadro não houve nenhuma contradição ainda. Sugere com os pontos de exclamação a entonação incrédula de Gaturro em relação à pergunta da Ágata? Não, a Ágata perguntou e ele está todo tranquilão lá. Compõe um cenário irreal em que uma professora não percebe no texto de um aluno a sua verdadeira intenção? Muito pelo contrário. Aponta que Ágata desconstrói a ideia inicial de Gaturro a respeito das reais intenções da professora? Né? O que a Ágata fez lá no final? Né? Não tem nada a ver com ela tá apaixonada, não. Aquele vermelhinho lá que ela põe lá nas suas cartas é correção de ortografia. Essa é, mas vamos ver a última? É bom sempre a gente olhar todas. Congela a imagem de Ágata indicando o seu desinteresse pela situação vivida pelo Gaturro. Não, também o Gaturro e ela, né, foram até o final, só que no final ela deu o golpe, né, nele. Então a letra D aqui é a resposta correta. Tranquilo, gente? Vamos ver outra questão? Questão 3 aí, ainda no Enem de 2010. Essa aqui eu aprendi algumas coisas aí que eu não sabia, né, quando eu li esse texto. Resulim e Cayetano Rivera salieron a ombros por la Puerta Grande, aplaudidos por Maria José Campanário e la Duquesa de Alba. Aparece uma expressão aí que eu vou deixar até sublinhada, né? Salieron a ombros, o que quer dizer isso? Vamos ter que deduzir. Não temos acesso a dicionário, né? Não temos acesso à internet, vamos ter que deduzir. Expectación, mucha expectación fue la que se vivió el pasado sábado en la localidad gaditana de Ubrique. Un cartel de lujo para una tarde gloriosa formado por los diestros, surdo, quem escreve com a mão esquerda, diestro, quem escreve com a mão direita. Né? Olha aí, ó, vocabulário novo aí, vamos assimilando, tá? Formado por los diestros Resulim, el Cid, e Cayetano Rivera. El de Ubrique pudo presumir de haber sido profeta em sua terra em uma tarde triunfal, com um resultado de 3 orejas e salida por la Puerta Grande. Outra expressão, né, esquisita aí para nós. Que lance é esse de 3 orelhas, né? 3 orejas? E saída ainda, vamos deixar sublinhado aqui, ó, e saída pela Porta Grande. Vamos ter que ver aí como é que funcionam as touradas na Espanha, como funcionavam, né? Porque está caindo, cada vez se proíbe mais essa atividade aí, sanguinária, né? Diga-se de passagem. Desde primeira hora da tarde, numerosos curiosos e aficionados foram chegando a los alrededores de la plaza e ao Hotel Sierra de Ubrique, onde houve um grande ambiente prévio à cita taurina, tourada, dado que era o sítio onde estavam hospedados os toureiros. O texto traz informação acerca de um evento de grande importância ocorrido em Ubrique, uma tourada. De acordo com esse fragmento, alguns dos fatos que atestam a vitória nesse evento típico da cultura espanhola são. Então, o que tem nesse texto que dá, né, que atesta um evento glorioso, né, da cultura espanhola? Houve uma vitória. E aí, tá? Se a gente lê um pouquinho sobre a cultura espanhola das touradas, a gente vai entender que quando o toureiro finaliza a sua faena, ele decepa a orelha do touro, né? E ele sai triunfante de ombros pela porta grande do estádio onde se realiza a tourada. Então, é a glória para o toureiro, tá? Sair com o troféu, que são as orelhas. Aí vamos ver aqui as opções. A realização de cortejo público ao toureiro e o abraço do adversário? Não fala de abraço de adversário no texto, né?
A hospedagem no hotel, o ápice do evento foi a hospedagem no hotel Serra de Ubrique e a presença da família real. A família real estava presente lá, não sei se eu pulei, né? Aplaudidos por Maria José Campanaro e a Duquesa de Alba, estavam presentes lá. A hospedagem tá, e a formação de fãs-clubes numerosos e recebimento de título de nobreza. Ninguém recebeu nenhum título de nobreza aí, não fala nada disso. O bom do Enem também, tá, das provas do Enem, é que a gente já pode ir descartando as opções aqui que são absurdas. E aí vão sobrar, né, duas ou três para a gente descobrir a real. O acúmulo de maior número de orelhas e a saída pelo portão principal? A reunião de numerosos curiosos e o apreço de uma rica mulher, a duquesa? Não. O ápice foi justamente 3 orelhas, né? O acúmulo de 3 orelhas e a saída de ombros pelo portão principal. Essa aqui, então, é a nossa resposta. Tranquilo, vamos para a próxima questão agora. Ah, olha só, me pegou até de surpresa, eu botei bem no meio para fazer uma pausa, tá, gente? Eu vou passar uma dica para vocês aqui interessante. Não é regra, mas muitas palavras da língua espanhola, se você substituir o H pelo F, você se aproxima, né, da palavra em português. Não é regra, volto a repetir, mas eu deixei aqui algumas, né? Hogueira, olha aí, hogueira, fogueira. Ada, troca o H pelo F, fada. Hormiga, formiga, tá? E aí tem uma listinha, tá? Almohada, almofada, ahínco, afinco, assanha, façanha, hablar, falar, halcón, falcão. Eu não vou ler tudo, mas assim, eu vou deixar o registro dessa aula, né, para quem depois tiver interesse e me pede que eu dou, tá? Tem uma listinha aqui enorme de palavras com H, que se eu substituir pelo F, eu vou me aproximar, nem sempre é a palavra certinha, né? Por exemplo, hijo, filho. Não é muito assim na escrita, mas o som dá para deduzir, tá? Agora tem outras, ó, hígado, trocou o H pelo F, fígado, né? É mais óbvio, tá bom? Então, essa pausa, essa dica que eu estou passando agora para vocês, pode ajudar aí em alguma palavrinha que vocês tiverem dificuldade de interpretar. Vamos para a próxima questão? Peguei já outra do Enem 2011. Questão 1. Los fallos de software em aparatos médicos, como marca-passos, van a ser una creciente amenaza para la salud pública, según el informe de Software Freedom Law Center, SFLC a sigla, que ha sido apresentado hoje em Portland, Estados Unidos. Em la Open Resource Convention, engano bem isso em inglês, né? La ponencia, apresentação, muerto por el código, transparência de software em los dispositivos médicos implantados, aborda el riesgo potencialmente mortal de los defectos informáticos en los aparatos médicos implantados en las personas. Según SFLC, millones de personas con condiciones crónicas del corazón, epilepsia, diabetes, obesidad e incluso la depresión dependen de implantes, pero el software permanece oculto en los pacientes y sus médicos. La SFLC recuerda graves fallos informáticos ocorridos em outros campos, como em eleições, me lembrou aqui uma coisa aqui, né? Em la fabricação de coches, em las linhas aéreas comerciais ou em los mercados financeiros. O título da palestra citado no texto antecipa o tema que será tratado e mostra que o autor tem a intenção de, né? Então, se a gente entender o texto, a gente vai entender aqui que o título, Muerto por el Código, Transparência de Software nos Dispositivos Médicos Implantáveis, aborda o quê? Aborda o problema de softwares implantados, né, marca-passo, aparelho médico que a pessoa usa e que pode ter algum probleminha ali no programa e
no futuro, levar a problemas mais graves aí com os pacientes. Então, esse título da palestra, ele tem a intenção de relatar novas experiências em tratamento de saúde? Nada a ver, né? Em alertar sobre os riscos mortais de determinados softwares de uso médico para o ser humano? Opa, deixa esse em stand-by. Em denunciar falhas médicas na implantação de softwares em seres humanos? Falhas médicas? Não, falhas no software, né, de programa. Em divulgar novos softwares presentes em aparelhos médicos lançados no mercado? Não, ele está alertando para um problema, ele não está divulgando nada. Em apresentar os direitos mais comuns de software, defeitos mais comuns de software em aparelho médico? Não, ele não apresenta o defeito, ele alerta para a possibilidade de ter defeito. Então, é um alerta. E se é um alerta, a alternativa aqui, ó, AB, é a que vai, né? Alertar sobre os riscos mortais de determinados softwares de uso médico para o ser humano. Outra coisa que eu lembrei aqui na hora que eu estava analisando isso aqui com vocês, é o seguinte, também não é regra, tá? Mas como eu trabalho com portadores de necessidades especiais, eu aplico a prova do Enem para PNE, né? Eu observo muito as estratégias. E uma das estratégias que eu achei interessante, tá? Repito, não é regra, mas a gente tem que ter algumas estratégias. E eu percebo que algumas estratégias bacanas são a de, primeiro, o aluno, eu leio o texto para o aluno, né? Ele fala, não, lê primeiro o enunciado da questão. Aí eu leio primeiro o enunciado da questão. Eu falo, agora pode ler o texto. Por quê? Uma vez que eu li o enunciado da questão, o aluno já está ligado no que ele quer buscar no texto, na hora que eu faço a leitura do texto. Então, se para vocês é uma estratégia que vale a pena, né, façam alguns exercícios e testem se vale a pena realmente você começar pela leitura do enunciado para depois ir para o texto. É uma sugestão, não é regra. Vamos para a próxima questão? Bienvenido a Brasília. Opa, Brasília. El gobierno de Brasil, por medio del Ministerio de la Cultura y del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, IPAN, da la bienvenida a los participantes de la 34ª sesión del Comité Patrimonial Mundial, encuentro realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Respaldado por la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, el comité reúne en su 34ª sesión más de 180 delegaciones nacionales para deliberar sobre las nuevas candidaturas y el estado de conservación y de riesgo de los bienes ya declarados Patrimônio Mundial, com base em los análises del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS, del Centro Internacional para Estudio y la Preservación de la Restauración del Patrimonio Cultural, ICRON, y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, né? IUCN. Aí, galera, quando eu li esse texto, a primeira coisa na minha cabeça foi olhar lá a data, né, de quando ele foi aplicado. E é anterior a alguns incêndios que aconteceram aqui em prédios, né, históricos importantes, o museu, por exemplo, do Rio de Janeiro. Foi a primeira coisa na minha cabeça, né? Olha aí, ó, antes de acontecer isso, já estavam debatendo essa questão, tá? Eu fiz esse comentário, não tem nada a ver, tá? Mas eu fiz porque a gente também tem que ter o quê? Formação de opinião para, de repente, um assunto desse eu precise argumentar numa redação. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais informação a gente absorver, mais a gente vai acumular argumentos para, no caso, usar numa redação, tá bom? Vai que a redação desse dia aqui tem alguma coisa a ver. Mas vamos lá. O Comitê do Patrimônio Mundial reúne-se regularmente para deliberar sobre ações que visem a conservação e a preservação do patrimônio mundial.
Entre as tarefas atribuídas às delegações nacionais que participaram da 34ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, qual é a que se destaca, né? Será que a participação em reuniões do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios? Será que a realização da cerimônia de recepção da Convenção do Patrimônio Mundial? Será que isso é o importante, né? O que se destaca nessa reunião? Será que é a organização das análises feitas pelo Ministério da Cultura brasileiro? Será que é uma discussão sobre o estado de conservação dos bens já declarados patrimônios mundiais? Olha aí, galera, olha aí, ó. Ou será que é a estruturação da própria reunião do Comitê do Patrimônio? Então, a tarefa atribuída a essa, né, reunião, aí, a 34ª, era a de discutir sobre o estado de conservação dos bens declarados patrimônios mundiais, né? É a D aqui, é a opção D, tá bom? Vamos para outra? El tango. Outra questão que eu gosto, o assunto aí, né? Tango, Argentina, Uruguai ali, né? Então já vê o título e já começa a pensar, esse assunto aqui eu domino. Já sea como dança, música, poesia ou cabal expresión de la filosofía de vida, el tango posee una larga y valiosa trayectoria, larga, longa, jalonada de encuentros e desencuentros, marcada por encontros e desencontros, amores e ódios, nascida desde lo más hondo de la história argentina. Hondo, troca o H pelo F, fundo. El nuevo ambiente es el cabaret. Su nuevo cultor, la clase média porteña. Porteña, quem é lá do Porto, da região portuária de Buenos Aires. Que ameniza sus momentos de diversión con nuevas composiciones, sustituyendo el carácter malevo del tango primitivo por una nueva poesía más acorde con las concepciones estéticas provenientes de Londres y París. Já em la década del 20, el tango se anima incluso a traspassar as fronteiras del país, recalando em los lujosos salones parisinos donde se es aclamado por públicos selectos que adherem entusiastas a la sensualidad del nuevo baile. Já não é privativo de los bajos em salones elegantes, clubes y casas particulares. El tango revive con juveniles fuerzas y agironadas versiones de grupos rockeros, presentaciones en elegantes reductos de San Telmo, barracas, La Boca y películas foráneas que lo divulgan por el mundo inteiro. San Telmo, Barracas e La Boca são bairros, né, bem pintorescos lá de Buenos Aires, onde supostamente surgiu o tango, né? Próximo aí da região portuária, aquela região ali que era vista pela classe média, né, como algo impúdico e tal, e de repente começa a tocar lá fora, Londres e Paris, e aí a classe média, opa, essa música é nossa, né? E depois toma para si e fala, a gente aqui, hoje em dia na Argentina, o tango é matéria obrigatória nas escolas. Então vamos ver o que eles pedem aqui. El tango revive com juveniles fuerzas e agironadas versiones de grupos rockeros. Desculpa, é aqui. Sabendo-se que a produção cultural de um país pode influenciar, retratar ou inclusive ser reflexo de acontecimentos da sua história, o tango, dentro do contexto histórico argentino, ele é reconhecido por quê? Né? Acabamos de falar disso, né? Ele teve que ir lá para fora para depois ser reconhecido pela classe média. Então vamos ver se tem alguma alternativa aqui falando disso. Manter-se inalterado ao longo da sua história no país? Não, ele foi, né? Ele fala aqui que ele foi se modificando, né? Influenciar os subúrbios sem chegar a outras regiões? Muito pelo contrário, né? Ele começou nos subúrbios e se expandiu. Sobreviver e se difundir ultrapassando fronteiras. Ele sobreviveu porque ele teve que ir, né, para Paris, por exemplo, né, que era
considerada a cidade-luz, né? E aí ele foi absorvido, né? Então ele teve que sair, que ele ultrapassar as fronteiras. Aí eu deixo essa aí em stand-by. Vamos ver as outras? Manifestar seu valor primitivo nas diferentes camadas sociais? Não, ele evoluiu, né? Ele não manteve o seu valor primitivo. Ignorar a influência de países europeus como Inglaterra? Muito pelo contrário, né? Então, não tem dúvidas aí, sobreviver e difundir, ultrapassando, deixa eu ver se eu consigo escrever aí, ultrapassando as fronteiras do país. Bom, galera, o tempo é cruel, mas eu prevendo, né, que a gente não ia ter muito tempo para discutir aqui questões do Enem, eu prefiro finalizar com um presente para vocês, tá? Eu considero que aprender vocabulário, além de leitura de jornais, de sites, né, na internet, de assistir filme com a legenda em espanhol, né, para a gente fazer a comparação, de ouvir música e acompanhar a letra da música previamente, né, a gente faz uma leitura da letra, entende a letra, para depois a gente cantar junto. Tem também a poesia, né? E eu escolhi a poesia do Pablo Neruda, um dos poemas que eu considero o mais bonito de se ouvir e de se ler também, que é o poema 20, tá? Pablo Neruda, poeta chileno, né? Tem um filme, O Carteiro, né? Inspirado num texto dele. Eu vou deixar aqui para vocês, então, ouvirem e acompanhar aí a letra desse poema, tá bom? Vou soltar aqui para vocês. Vamos ver se o lápis vai funcionar aqui. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa. Y estos sean los últimos versos que yo le escribo. É isso, galera. Acho que por hoje a gente já atingiu o nosso objetivo, tá?